Oi, turma! A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Hoje é um dia que tá assim mais friozinho, né? Sinal de que nós já entramos no inverno, estamos no meio do ano e também nós já estamos chegando praticamente na reta final do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na lição de número 11. E o título da nossa lição de hoje se chama A Prisão de Jesus. Na aula passada, nós falamos a respeito de que Jesus se juntou com os seus discípulos e celebrou com eles a última Páscoa. E ali ele deu uma série de orientações do que eles deveriam fazer, né? Sempre lembrando, sempre trazendo à memória o sacrifício que Jesus teve por nós. Tanto que até hoje nós seguimos, como a gente falou, que é a nossa celebração da Santa Ceia, em que nós fazemos memória do corpo de Cristo através do pão e do sangue dele derramado por nós através do vinho. A Bíblia vai nos contar que depois que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele deu mais últimas orientações, os últimos detalhes, porque ele sabia que a partir dali já ia começar o processo dele para a sua morte e o cumprimento da palavra do Senhor. Então Jesus ele preparou os discípulos com outras recomendações, com detalhes finais, porque ele já sabia o que ia acontecer. A Bíblia nos conta que assim que ele terminou de orientar os seus discípulos, ele resolveu ir para um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane. E lá ele foi orar com os seus discípulos. Porém, ele falou com os seus discípulos assim: olha, vocês vão ficar aqui e eu vou apenas com 3 discípulos. Que até os discípulos, inclusive, que eu havia mencionado na aula, que eram os discípulos da quais Jesus era mais apegado, que era Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos foram com Jesus para orar. E Jesus se afastou um pouquinho mais deles para orar. Sabe por quê? Você já se sentiu muito angustiado por alguma coisa? Ficou preocupado com algo que iria acontecer? Por exemplo, você ficou sabendo que um parente próximo de você estava no hospital, muito doente, que ele poderia falecer a qualquer momento. Ou você já ficou muito ansioso por algo, por exemplo, uma mudança de casa, em que você não sabe o que vai acontecer, se lá você vai ter vizinhos bons, se você vai ir para uma escola legal. Sabe quando você fica angustiado, preocupado com algo que vai acontecer ainda? Jesus também passou por isso, porque ali ele estava na condição de homem, de uma pessoa de carne e osso, como eu e você. Então ele se sentiu muito angustiado, porque ele tinha consciência dos próximos acontecimentos que ele viveria. Olha um exemplo, vamos lá, pega a sua Bíblia, nós vamos abrir ela em Mateus, capítulo de número 26. Abra aí a sua Bíblia, tá? A minha já tá aqui, tá? Nós vamos ler o versículo de número 39. Olha que versículo profundo, o que Jesus disse enquanto ele orava. Vamos lá, ó. E isto, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, Jesus estava tão angustiado porque ele sabia o que ia acontecer, a morte que ele ia ter que enfrentar, que ele falou assim: olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, assim, ou seja, passa de mim essa situação, se for possível, que não aconteça. Porém, eu sei que vai acontecer. Eu sei que é necessário que aconteça. Jesus, ele estava muito triste pelo que iria acontecer. E a Bíblia conta que assim que ele terminou de orar, ele foi até os seus 3 discípulos, do qual ele era mais chegado. Sabe como ele encontrou os 3 discípulos? Você acha que encontrou orando, chorando também, preocupados com Jesus? A Bíblia vai dizer que eles estavam dormindo.
dormindo na hora que Jesus foi lá falar com eles. E Jesus falou: poxa, será que vocês não podem orar um pouco comigo? E vocês acabam caindo no sono. E eles estavam assim, acordaram, e Jesus foi novamente orar. A Bíblia conta que por 3 vezes Jesus fez isso. Ele foi orar e quando ele voltava, os seus discípulos estavam dormindo. Isso porque, por exemplo, Pedro disse que estaria com Jesus em todos os momentos, assim como os outros discípulos abraçavam Jesus, ficava com a cabeça aqui no seu ombro. Porém, no momento mais difícil, Jesus se encontrou sozinho, porque era um momento que ele tinha que enfrentar. Jesus, naquele momento, ficou só. Nenhum dos seus discípulos pôde estar com ele nesse momento de angústia. Vamos seguir um pouquinho mais com a história? Lembra que na aula passada eu contei para vocês que Jesus, ele havia mencionado que um discípulo iria trair ele? Todos ficaram: não, Jesus, eu não vou te trair de forma alguma. Porém, já era profetizado que teria um que iria trair Jesus. E nós vamos descobrir agora quem foi esse discípulo que traiu o Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos continuar nossa leitura no capítulo 26 de Mateus. A gente vai ler o versículo 47 até o versículo de número 50, tá? É uma leitura um pouquinho mais extensa. Vamos lá. Você vai lendo aí junto comigo, tá bom? Pra gente não se perder. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse que prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Olha só, nós encontramos aqui o nome do discípulo que traiu Jesus. Foi Judas. Judas, ele já havia entrado em acordo com os príncipes dos sacerdotes e ele falou assim, ó: aquele que eu der um beijo é o que vocês vão pegar. Porque, olha, aí fica a dúvida, mas será que eles não sabiam quem era Jesus? A Bíblia vai contar que os profetas, na verdade, diziam que ele não tinha parecer e nem formosura. Ele era uma pessoa comum, como todos os outros discípulos. E os sacerdotes, eles não tinham um contato direto com Jesus. Eles sabiam do que Jesus pregava, eles sabiam que Jesus ele vinha contra toda a religiosidade que os judeus, que a religião do judaísmo vinha. E Jesus ele vinha trazer o amor de Deus e falar sobre a salvação vinda, que Deus queria dar a salvação ao seu povo. Isso ia contra tudo o que o judaísmo defendia, porque eles acreditavam que Jesus viria num grande cavalo branco, que viria salvar eles do Império Romano e todo aquele deslumbre. E na verdade Jesus ele veio de uma maneira simples. Eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus e por isso eles queriam prender a todo custo Jesus. E eles combinaram com Judas que Judas iria dizer quem era Jesus. Judas foi e combinou dessa forma: aquele que eu beijar, então é esse que é Jesus. E foi dessa forma que Judas fez. Ele foi saudar Jesus e lhe deu um beijo. A partir dali, começa o processo de cumprimento da palavra de Deus, em que Jesus morreria por nós. Jesus, naquele exato momento, foi preso pelos soldados do Império Romano. E a Bíblia vai contar que Pedro ficou tão desesperado, tão alvoroçado pelo que aconteceu, que ele pegou uma espada e ele cortou a orelha daquele que era o auxiliar do sumo sacerdote. Cortou a orelha e Jesus falou assim: Pedro, o que está acontecendo, Pedro? Isso é o cumprimento da palavra de Deus.
Você não pode atrasar, você não pode adiar o cumprimento das profecias. Aí ele ainda deixou uma lição, ele falou assim, se eu quisesse, Pedro, de fato, eu pediria para o meu pai e ele mandaria 12 exércitos de anjos para poder me livrar de toda essa situação. Jesus quis mostrar ali para Pedro e para todos os presentes que ele estava ali disposto a cumprir um sacrifício por mim e por você. A Bíblia vai contar que Jesus pegou e curou aquele auxiliar do sumo sacerdote. Ele colocou a orelha no lugarzinho, ó, direitinho. Ele ainda realizou um milagre em meio a todo aquele alvoroço. A nossa lição de hoje nós aprendemos que Jesus, ele cumpriu todo esse processo por mim e por você. Foi por amor. Nós encerramos aqui a nossa lição. Não esqueça, compartilha, curta e não esqueça, a nossa hashtag, nossa senha é Foi Judas. Um beijo para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.